Este programa tem o apoio Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Descubra os sabores e as cores de uma autêntica tradição. Pastelaria Sol Doce. Todo tipo de pastelaria para as mais diversas ocasiões e festas. Fabrico próprio. A nossa qualidade faz das nossas casas uma referência no Nordeste transmontano. Além da pastelaria, temos uma loja com produtos regionais ao seu dispor. Visite-nos, Rua Abade Bassal, em Macedo Cavaleiros. Pastelaria Sol Doce, para gente de bom gosto. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite e muito bem-vindos. Bem-vindos à emissão 302 do programa Ao Sabor do Vento. Estamos aqui na Rádio Onda Livre e na Onda Livre TV e também na nossa página no Facebook, facebook.com/Ao Sabor do Vento. A emissão de hoje, vamos falar de uma doença que tem sérias implicações no dia-a-dia das pessoas que padecem dela, que é uma doença crónica, portanto, que não tem cura, mas a minha convidada, médica e imunologista que está aqui comigo, me irá corrigir se eu disser alguma asneira, mas penso que não estou a dizer asneira. Vamos falar de lúpus. O que é lúpus? Como se manifesta? As causas, os tratamentos, e vamos também saber como é que uma paciente de lúpus, ou um paciente de lúpus, convive com esta doença no seu dia-a-dia. Doutora Elizabeth, muito boa noite. Muito obrigado por estar aqui hoje no programa Sabor do Vento, da Rádio Onda Livre e da Onda Livre TV. Doutora Elizabeth é médica e é imunologista. E, portanto, esta doença para si, podemos dizer que não tem segredos. Não é bem assim. Há sempre alguns segredos na medicina, não é? Sim. E temos também a Margarida Ferreira. Boa noite, Margarida. Boa noite. Obrigado por estar aqui mais uma vez, aqui no programa. Obrigada. É sempre um prazer tê-la aqui. Obrigada. Margarida sofre de lúpus há muito tempo. Pelo menos com sintomas desde os 14. Desde os 14. Com sintomas. Muito bem, já vamos conversar sobre isso, como é que lida com esta situação no seu dia-a-dia. Então vamos começar por falar desta doença lúpus. Doutora, esta doença manifesta-se como? Quais são as origens desta patologia? É assim, este de facto, como disse muito bem, é uma doença crónica. É uma doença, é o protótipo da doença imunológica sistémica. De facto, nós ainda não percebemos completamente qual é a gênese da doença. Sabemos que há vários fatores implicados, nomeadamente os genéticos, ambientais, hormonais, portanto, mas não conseguimos perceber porque é que se desencadeia a doença, não é? Percebemos também, em termos fisiopatológicos, o que é que acontece, portanto, há uma desregulação da resposta imunológica, portanto, proporcionando a produção excessiva de autoanticorpos e também, de outra forma, diminuindo a imunidade celular, portanto, que faz com que haja as manifestações da doença. O espectro é muito variável, desde manifestações leves a manifestações muito graves que põem em risco a própria vida do doente. Como diz o professor Carlos Vasconcelos, que se calhar é a pessoa em Portugal que mais percebe de lúpus, ele classifica de uma maneira, portanto, engraçada, mas que não é de facto nada engraçada, de lupinhos, lúpus e lupões. E o espectro é muito variável, muito variável. Quanto aos fatores genéticos, os doentes vão logo perguntando, mas isto é hereditário? Não. Sabemos que é uma doença poligénica, estão vários genes implicados, mas não é, a transmissão não é vertical.
Portanto, sabemos que um doente ou um utente que tenha algumas manifestações que sejam compatíveis com não é? Com lúpus e ter um familiar com essa doença já tem uma predisposição maior. Sim. Doutor, há dois tipos de lúpus, não é verdade? Portanto, há o eritematoso sistémico e há o discoide. Não, é assim, o lúpus eritematoso sistémico, a doença é o lúpus eritematoso sistémico. As manifestações é que são diferentes, não é? Portanto, e uma das manifestações cutâneas é o lúpus discoide, o lúpus agudo, o lúpus subagudo. De facto, o que é que isso quer dizer? É que temos manifestações cutâneas sem termos envolvimento de outros órgãos. Não é? Portanto, o lúpus, como sistémico, como potencial doença sistémica que pode atingir qualquer órgão e sistema. Portanto, quando apenas o designamos de lúpus cutâneo, a manifestação é apenas cutânea. Portanto, esta doença apresenta sintomas, não é? Em qualquer uma das suas variantes. Os sintomas mais comuns que se apresentam com esta altura? São essencialmente as manifestações cutâneas e musculoesqueléticas, as articulares, as dores articulares, as alterações na pele, a alergia ao sol, que é a fotossensibilidade, que é própria do lúpus e é um dos critérios, de facto. São essencialmente essas manifestações musculoesqueléticas e cutâneas, que são, embora são manifestações que incomodam, claro, o doente, não é? E que podem limitar em termos funcionais e incapacitar, mas de todo são as que nos preocupam, tendo em conta o potencial envolvimento de órgão nobre, nomeadamente o cérebro, o coração, o pulmão e o rim. Quando esta doença tem períodos, digamos, de acalmia, não é? O que é que pode levar a doença a despertar? Portanto, é caracterizada, de facto, por períodos de remissão e de surtos. Sim. Isto é uma das características do lúpus. Por exemplo, sabemos que alguns fatores que estão na gênese do lúpus também podem desencadear estes surtos, nomeadamente o sol, os raios ultravioletas. Essencialmente, e nós é uma indicação que damos às nossas doentes para se protegerem muito do sol, evitar aquela, como toda a gente, mas elas, de facto, de uma forma mais eficaz. A doutora falou aí, que dizemos às nossas doentes, de acordo com as estatísticas, esta doença incide mais sobre a mulher do que no homem. Há alguma razão específica para isso? Não, pronto. Quer dizer, há o fator hormonal também, não é? E a proporção na idade fértil é de 9 para 1, ainda é uma proporção muito grande, que diminui a partir da menopausa e também até a idade fértil. Essa proporção diminui, porque também há homens com lúpus. Sim. Embora em menor proporção. Mas já existem, não é? Existem. E normalmente são lúpus, inclusive, mais graves. Mais graves. Mais graves. Bom, não sei o que é que dizer, mas de facto esta doença, pelas características que tem e pelas implicações que tem no dia-a-dia, e uma vez que é uma doença crónica, portanto, que não tem tratamento. Não tem, como é que assim, não tem tratamento, desculpe, não tem cura. Exatamente, mas tem o tratamento, não é? Mas tem tratamento, claro que sim. E esse tratamento incide basicamente em quê? É assim, portanto, o objetivo do tratamento, como qualquer doença, é manter a atividade, a vida normal do doente, não é? Com menor dose de fármacos possível. A base do tratamento do lúpus passa pela corticoterapia sistémica, pelos corticoides e pela hidroxicloroquínica, que é um antipalúdico. Portanto, a hidroxicloroquina, apesar de tudo,
é o único fármaco que aumenta a sobrevida. Há evidência científica, de facto, que aumenta a sobrevida. Também melhora o perfil lipídico, o perfil trombótico, enfim, uma série de vantagens. E essa é a base do tratamento do lúpus. Mas também, peço desculpa, eu devia ter dito isso antes, depende muito das manifestações cutâneas, manifestações do órgão atingido, portanto, depende também, claro, e é muito importante, de qual é a manifestação mais preponderante do lúpus. Mas estes tratamentos à base de químicos também podem ter uma consequência de um aparecimento de lúpus químico, não é? Sim. O lúpus induzido por fármacos. Com fármacos, não é? Portanto, e aí o que é que há a fazer? Aí retira-se. Exatamente, desaparecem os sintomas, não é? Sim. Margarida disse que desde os 14 anos... Sim, com sintomas. Com sintomas. Começaram uma coisa leve na pele, numa perna, e depois, a partir daí dos 14 anos, começou, todos os anos era mais um bocadinho, todos os anos era mais um bocado. Portanto, tinha muitas aftas na boca, já começava com as dores articulares, com as dores musculares, muitas, e comecei depois com umas leves dores de cabeça, aí aos 20 anos. Portanto, tinha aqueles surtos no verão, sempre, quando fazia muito calor, começou a ser em agosto, os surtos na pele, nas pernas. Depois começou a passar para setembro, depois já aparecia em fevereiro, já não havia, portanto, os surtos na pele já não havia meses até o dia 2. Pronto. Depois, era o normal, foi o ritmo da minha doença, tinha os surtos, tinha as dores, era medicação para as dores, era hidrocortisona quando porque eu tinha mesmo que ir ao hospital porque era uma urticária muito forte, e dos 14 aos 38, supostamente tinha alergias. Pronto, tinha alergias, porque depois as aftas desapareciam, começaram a ficar menos intensas, eu tinha aftas que me impediam de comer, de fazer a vida normal. Portanto, e lá está, era aos surtos. Depois, portanto, começou a acalmar a pele, já era mais passadamente e menos intenso. Depois começaram as dores articulares e começaram as dores de cabeça. As dores de cabeça começaram a partir dos 25, 24, 25 anos, sim. Dores de cabeça, isto é, antes da dor de cabeça começou, portanto, esta parte, a parte direita, adormece e deixo de conseguir articular as palavras, portanto, isto dá-me esporadicamente. Portanto, antes da dor de cabeça, se consigo explicar, portanto, fico com a parte direita dormente, não consigo articular as palavras, não vejo do lado direito e depois destes sintomas começarem a desaparecer é que fico com a dor de cabeça, perco o equilíbrio e é um bocado frustrante porque eu, antes de ser diagnosticado, eu não sabia o que isto era, pensava que me estava a dar um ABC ou qualquer coisa, não é? Porque não dava mesmo para conseguir articular e mesmo trocava o nome das coisas nesse surto. Agora fui diagnosticada com 38 anos e foi só através de uma biópsia à pele, porque eu, para todos os efeitos, felizmente a nível do sangue, isso continua normal. Maria, como é que reagiu quando o médico lhe disse que... Eu já desconfiava. Sim, resumidamente foi... não é anedótico, porque isto não tem piada nenhuma, mas eu fiquei a saber que tinha lúpus. Eu, desde os 20 e poucos anos, comecei a fazer um dossiê de doenças autoimunes que eu poderia ter, porque quanto mais me diziam que eu tinha alergias, mais eu sabia que não podia ser. E eu só dizia que não queria morrer sem saber o que tinha. Porque comia morangos, ou porque comia chocolate, eu sabia que não era nada disso, não podia ser. Mandavam-me apanhar sol. Quando eu ia à urgência, para todos os efeitos eu tinha alergias, porque cheguei a fazer testes alergológicos, pronto, esses testes, dermatologistas, só que quando lá ia não tinha, levava as fotografias, através de fotografias, pronto.
A nível do sangue, a nível de órgãos internos, tudo, felizmente estava tudo bem, tirando a cabeça, mas já havia o historial das doenças, das dores articulares e musculares. Pronto, nesse ano que fui diagnosticada, fui mais uma vez para o Algarve, já ia há 3 anos seguidos, mas eu, felizmente, sempre coloquei protetor solar. Então, antes de ir para a praia, odeio praia, mas antes de ir para a praia, apresentava-me com protetor solar, por causa dos melanomas. Então, estava eu preocupada com os melanomas, quando a coisa era... Pronto, e felizmente, estava-me aqueles surtezinhos. No último ano que eu fui para lá, que foi no verão de 2010 ou 2011, que fez 7 ou 8 anos. Vou para a praia e não pus o protetor solar no hotel. Eram 100 metros. Desde que saí do hotel, comecei às 10 da manhã, sem o protetor. Eu chego lá e ponho lá o protetor. Comecei logo a sentir o que eu começo a sentir quando começo a ter os surtos na pele, aquela coisa a arrepanhar na coxa direita. E eu disse ao meu marido, vamos virar para trás. Então, não, vamos à farmácia. Eu já usava uma pomada desde pequena, quando tinha esses surtos, que era a base de cortisona, receitada pela médica de família. Era a hidrocortisona na veia, e essa pomada era um alívio. E água fria, em pleno inverno, porque aquilo é horrível, é uma tormenta. Pronto. E dei meia volta, fui ao centro de saúde, à Albufeira, estava lá muita gente. Fui ao centro de saúde de Faro, estava lá muita gente. Fui a uma farmácia. Olha, menina, uma estagiária, olha, menina, eu queria esta pomada. Quero esta pomada para quê? Olha, estou desesperada. Pois, eu estou a ver, estou desesperada. Já tinha então, em meia hora, eu já tinha as 2 pernas. Acho que foi dos piores surtos que eu tive, porque me chegou ao pescoço. Nunca passou daqui para cima. E nem se tem nas palmas das mãos, dos pés. Portanto, a urticária rodeia todas as dobras. Portanto, tudo que seja dobra, ela não passa. Prontos. E daqui, felizmente... Nunca tive a borboleta, a típica borboleta, mas se apanha o sol. Pronto. E ela diz, mas está tão aflita, olha, contei-lhe a história dos 14 anos, que isto dava... Mas você não me parece que tem urticária. Olha, estou assim, levava uma saia que eu já nem conseguia nada. Não, olha, você não lhe vou dar pomada nenhuma, você vai já para o dermatologista. E eu, mas o dermatologista? Era à tarde. Então, foi assim que eu fiquei a saber de lúpus, a saber que tinha lúpus. Chego ao ora, eu quando cheguei lá já tinha a urticária quase no pescoço. Portanto, aquilo pior que sarna, a coçar, a morder, horrível. Ora, sem medicação, sem cortisona, porque eu tomava corticoides também, juntamente com o resto, com a hidrocortisona do hospital. Sigo o conselho dessa menina farmacêutica, que disse que aquilo não lhe parecia urticária. Olha, o que lhe parece assim, parece-me amigo. Mas pronto, olha, vá para o... Se ele não, porque é um dos melhores dermatologistas do país. Pronto. Chego lá, estava já as pessoas com a consulta marcada, eu sentei-me lá, aliás, toda a gente estava a fugir de mim, porque eu estava toda já cheia de urticária e ainda pensavam que eu tinha alguma coisa que se pegasse. Aliás, coisa que eu sempre tive a certeza que não era transmissível no sentido daquilo que eu tinha na pele. Pronto, porque desde pequena nunca peguei aos meus pais, nunca peguei, pronto, porque aquilo dá a ideia mesmo que é uma coisa pegajosa, a pele com a urticária. O médico chega, começou-se hoje, ele olha para mim desesperado, já a pôr com prensageu de água fria. Você vem já comigo, o dermatologista. Sim, senhora. Eu entro, diz ele, depois está bonita, eu, depois estou, diz ele, então, quer saber o que tem? Diz ele, e não desconfia. Foi mesmo assim, não desconfia. Oh, doutor, eu já desconfio disto há muito tempo, e desconfia do que? Olha, das doenças autoimunes que eu posso ter, que eu acho que tenho lúpus. Sabe o que é isso? Foi assim, sabe o que é isso? Sei, tenho um dossiê de lúpus, dermatite atópica, psoríase, pronto, aquelas doenças que poucas são de pele, que sarna não é, disse-lhe, olha, sarna não é, porque ninguém apanhou em casa, portanto não é. Diz ele, é lúpus, vamos só confirmar. Disse-lhe que tinha dores articulares, disse-lhe tudo, diz ele, vamos só confirmar que é lúpus. Então fez uma biópsia à pele afetada na perna direita, por cima do joelho, tirou 2 pedaços e disse que, pronto, daqui a 15 dias é só para confirmar. Tem consciência do que é? Tenho, e sabe que vai piorar, sei.
Sabe que teve muitos anos sem medicação também. Sim, mas também não podia ser medicada para uma coisa que à partida não sabia que tinha e nem os médicos sabiam que tinha, porque uma das coisas más do lúpus é que não é fácil diagnosticar. Tanto não é fácil que foram 23 anos. E a minha sorte, entre aspas, tirando a parte neurológica, que cada vez me está a afetar mais, tirando a parte neurológica, faço com medicação, a minha vida é praticamente normal. Pronto, está bem, dores, dói aqui, dói ali, são dores que é complicado, mas leva-se uma vida quase normal. O problema é quando, pronto, no meu caso, eu falo por mim, que felizmente não tenho nenhum órgão interno, portanto, eu fui diagnosticada com lúpus eritematoso subagudo cutâneo, que é aquele lúpus que está entre o lupinhos e o lupão. Prontos. É aquele o lúpus, pronto, porque o lupinhos é o discoide. O lupão é o sistémico que afeta a nível dos órgãos. Agora, eu queria ver se ficava pelo lúpus só, mas o problema é a nível neurológico, mesmo que esse é que me afeta a vida normal, quando me dá. Sim. Soutor, a Margarida disse aqui que ficou tranquila porque não é transmissível. Não há nenhum efeito de transmissão? Não. Em relação ao lúpus? Sim. Não. Transmissão, não. Há esta predisposição genética. Portanto, havendo um familiar com uma doença autoimune, pode até nascer lúpus. Pode ser outra coisa, não? Mas temos que ficar... É um sinal de alarme para poder, de facto, haver também uma doença imunológica à nossa frente. Não é? Agora, a Margarida disse uma coisa muito importante. Ela teve, durante muitos anos, teve manifestações e ninguém conseguia perceber o que é que se passava. É realidade, e isso é aqui e em qualquer lado do mundo. Atenção, é preciso haver uma sensibilidade para este tipo de doença, porque se não for uma manifestação grave, em que de facto não é, está ali e a doença mostra-se na sua plenitude, quando são assim manifestações mais frustras e com envolvimento articular e cutâneo, o diagnóstico diferencial, ou seja, podem ser múltiplas, N. Exato. Psoríase, urticária, dermatite atópica. Portanto, tem que haver, de facto, esse médico com alguma sensibilidade para fazer as restantes questões que vão, não é, somando critérios para dizermos que o doente tem lúpus. Não é? E mesmo assim, muitas das vezes, não cumprindo os critérios, não é? Critérios que nós utilizamos, ainda conseguimos dizer isto não tem critérios, mas cheira a lúpus. E é o dia a dia, porque são doentes essencialmente jovens. A partir de que idade é que se pode manifestar a doença? Qualquer idade. A qualquer idade. Mesmo E nas até idades pediátricas. E nos idosos. E nos idosos. Atenção. Sim. Há lúpus também que o diagnóstico é feito em idosos. Não é tão frequente, portanto, mas em qualquer idade. E nas crianças, a nível de pediatria, é complicado fazer o tratamento? O tratamento é o mesmo, não adequado há, à idade pediátrica. Claro que, enfim, o impacto é diferente. Claro. E são os pediatras e pediatras diferenciados que tratam estas crianças com lúpus e com as restantes doenças imunológicas. Não é? Com os imunologistas, que nós aqui não temos. Eu sou especialista em medicina interna com uma diferenciação em doenças autoimunes, não sou imunologista, porque em Portugal ainda não temos essa especialidade. Portanto, de facto, há internistas com essa vertente, não é? Sim. Um paciente de lúpus tem que ter cuidados, tem que observar um determinado tipo de cuidados na sua vida. Sim. Quais são basicamente esses cuidados que tem que ter? É uma doença crónica, como é a diabetes, como é a hipertensão, portanto, e é uma doença sistémica, portanto, estes doentes têm que ser monitorizados e têm, de acordo também com as suas manifestações, se tem a doença ativa, se não tem a doença controlada, também isso
vai depender de toda essa avaliação, se a consulta vai ser dentro de um mês ou vai ser semestralmente. Portanto, se for um lúpus controlado, até pode ser meio ano, não é? Mas são doentes que têm que ser sempre vigiados, porque como uma característica da doente é de facto a remissão, episódios de remissão e episódios de subto. Claro. E tem que haver aqui uma interligação permanente com o médico e ter plena confiança no médico, não é? Sim, acho que isso é importante, importante em qualquer área. A empatia com o médico e ter confiança no médico, Médico. porque senão as coisas acho que não correm bem de todo. É muito importante nestas doenças. E sobretudo não mentir ao médico, não é? Sim, convém. Porque de facto, Convém. muitas vezes nós quando vamos ao médico podemos ser ou não levados a omitir determinada situação clínica, não é? Ou determinado fator, não é? Não, mas eu pelo menos não sinto isso. Acho que os doentes confiam e reportam e sabem que é importante, que é muito importante fazê-lo. Também eles também têm que ser elucidados em relação à doença e também têm que ser responsabilizados, não é? Claro. Portanto, isso é fundamental. As pessoas perceberem o que é a doença. Quanto mais informados estiverem, melhor para toda a gente. Para eles e para nós, não é? Margarida cumpre escrupulosamente aquilo que o seu médico lhe diz? É a doutora, A doutora? uma das especialistas. Às vezes uma pessoa tenta-se baldar na medicação para ver se a coisa corre bem, não temos tanta coisa cá para dentro. Mas eu, desde que foi mudada a medicação de corticoides porque o corticoide praticamente era para controlar mais a pele, desde que a dor foi controlada com um derivado de morfina, ando melhor. Tomo de 8 em 8 horas e ando melhor. E tenho que tomar. Claro. Às vezes volto-me a tomar só 2 vezes, mas o corticoide faz muito bem e faz muito mal. Há alguma restrição alimentar ou não? Não tem influência? Não. Uma alimentação saudável. Poderá ter a influência, mas ainda não temos, de facto, não há evidência científica. Não há evidência, não é? Sim. Eu posso dizer que deixei de comer carne aos 15 anos e sinto-me melhor. Alguns doentes reportam glúten, mas não há, de facto, leite não há nada... também o leite também deixei de... Como derivados de leite, mas o leite mesmo da vaca deixei de... E carne, e sinto-me bem. E não estou com cara de pessoa doente, não é? Por não comer carne. Mas tu não comes carne? Não como. Nada, nem frango, nem nada. E então há tantas opções. Claro. Temos que saber fazer as opções e andar como gostamos, comer o que gostamos. Doutor, aqui na nossa região há muitos casos de lúpus? Sim. Penso que haverá muitos casos subdiagnosticados também. Sim. Então, digamos, o enquadramento social da pessoa e o fator geográfico também tem influência? É assim, penso que não, mas de facto, havendo alguma predisposição familiar, portanto, se houver também alguma consanguinidade, penso que poderá haver locos onde haverá mais lúpus. Mas, uma vez que esta doença afeta mais a mulher que o homem, põe questões à mulher de cuidados na reprodução? Assim, como não é uma transmissão vertical, eu não garanto, não é? Portanto, claro. Não há nenhum. As pessoas têm filhos. Ninguém garante que o feto possa aparecer que uma senhora com lúpus, os filhos venham a ter lúpus. Os descendentes não há transmissão vertical. Portanto, os filhos podem não ter lúpus e terem os netos. Portanto,
Ainda bem, assim, as senhoras que sofrem desta doença... Agora é assim, as senhoras que têm lúpus, de facto, têm que ter a doença controlada para poderem engravidar. Sim. Porque há envolvimentos de órgão que têm implicações na gravidez e até são a gravidez é contraindicada nessas situações. Portanto, estando a doença perfeitamente controlada, não há qualquer impedimento em haver uma gestação, não é? Não. Ainda bem. Porque, de facto, eu estive a ler algumas coisas sobre isto e fiquei, pronto, mexeu um bocadinho comigo e com os meus sentimentos e a gente ver uma pessoa com 20 anos a querer fazer a vida, criar vida, tudo, e ter uma doença destas e não imagino o que é que possa passar na cabeça de uma pessoa assim, não é? É difícil. É difícil, não é? É difícil. Porque vêm à cabeça todas aquelas situações que nós sabemos, quero ter um filho, e vou ter, tenho condições para ter, a minha saúde permite, ele vai ter no futuro o mesmo sofrimento que eu tenho. É um bocado difícil, não é? É muito difícil. É muito difícil para uma mulher, por mais que a gente lhe diga, olha, de facto, o seu filho pode não ter doença respiratoria nenhuma e os seus netos também não consigo dizer. Há essa predisposição genética, muitas vezes são doentes que nem têm história familiar de doenças imunológicas. Não é? Mas não podemos garantir isso, não. Claro, até porque sabe-se tão pouco ainda, não é? Sobre esta doença. Sabe-se já muita coisa. Mas continua a ser pouco. Margarida, Margarida não tem filhos, não é? Não. O facto de não ter filhos está relacionado com a sua doença ou não? Não, foi os acasos da vida. Sim. Talvez foi aquela situação de deixar andar qualquer dia. E quando foi para qualquer dia, correu mal. Se foi do lúpus ou não, foi o que tinha que ser. Claro. Não há nada a lamentar. É o que tem que ser. É assim que eu penso em tudo na minha vida. Tudo tem um momento, não é? Na vida, Claro que sim, claro que sim. Então, e a idade... Sim, a idade da mulher para ter Cada para vez engravidar... mais as mulheres têm filhos mais tarde, até por opção. Não é? Foi o que aconteceu. Deixei para mais tarde e depois correu mal e não quis voltar a passar por... Não tinha necessidade para passar por nada que fosse traumático e sofredor. Já basta isto. Porque uma das... Não é desculpa, mas mulheres, neste caso, os doentes com lúpus, têm mais propensões a depressões, a estados de... E não é desculpa, é mesmo assim. Estados alterados de ânimo, a reações bruscas, é do 8 a 80 e muitas das vezes temos que saber lidar com estas situações. E às vezes não é fácil, propensão a depressões também, e claro, é tal situação, se não soubermos nós lidar com a situação, claro que os médicos estão cá para isso, mas se não for a nossa cabeça a funcionar, por exemplo, ao ter uma situação, não é grave, não é muito grave, não é muito grave, não posso deixar abater por isso. Vida para a frente e andar... A nossa sociedade hoje vive num stress permanente, não é? É uma sociedade de competição, estamos a competir todos os dias uns contra os outros e muitas vezes esquecemos de competir contra nós próprios, não é? E este stress emocional é também causador de um agravamento de sintomas nesta doença, não é? Pode ser, não é? Pode. Em todas as doenças imunológicas, mas penso também nas outras. Sim. Basta saber que se tem. E a Margarida tocou aqui no assunto. Todas as doenças crónicas implicam fadiga crónica, a tal fibromialgia associada às doenças crónicas, que nas doenças imunológicas, nomeadamente no lúpus, são muito difíceis de combater e de tratar.
Portanto, e a Margarida falou há um bocado que ela está a tomar já um Derivado céu, de, sim. porque muitas vezes esses doentes até são referenciados para a consulta da dor, porque foi é como difícil é. de tratar. Sim. É tão difícil de tratar que chegam a fazer terapêuticas com opioides. Não é? Eu sem a medicação tenho uma dor crónica de 8. E agora estou com uma dor 3, 4. 3, 4. E foi o que me valeu, porque é como eu digo, a cortisona tem que se ir aumentando. Está bem que os derivados de opioides, pronto, neste caso a típica, entre aspas, morfina, não é? Claro que tem, mas é o que eu digo. Tem-se tentar levar a vida, e tal, mas isso... O que é que vamos fazer? Viver com dor? Só porque não vamos tomar a medicação? Só porque... Não. Nós é que temos que saber como estamos melhor. É. Se é mais ou menos, claro que depois nós... Por isso é que eu às vezes digo, eu baldo um bocadinho para ver se não sobrecarrego o organismo com muita mais medicação. Soutora, como é que se diz a um homem ou uma mulher que vai à consulta e como é que se diz que depois dos exames que sofre desta doença? Tem que se Como é que são as dizer. reações? Há várias reações. Acho que as pessoas, logo assim, na primeira abordagem, acho que não percebem. É. Portanto, Eu já estava mentalizada. mas pronto, de facto, tem que se lhe explicar. Acho que é o fundamental, as pessoas também perceberem o que é esta doença e o que é expectável, não é? Da doença. E já tive reações, várias reações. Penso que também, à medida que o tempo passa, eles também desmistificam um bocadinho a doença. E percebem que é de acordo com as manifestações. Não é? Portanto, dizer a uma doente que, não é, tem um lúpus, sim senhora, mas que o lúpus está com envolvimento renal e que o rim dela está em risco de falir, é completamente diferente de dizer a um doente que tem manifestações cutâneas apenas e só. Portanto, depende muito do espectro da doença e da manifestação da doença, não é? E graças a Deus, as mais frequentes são as cutâneas. Sim, e também os lúpus menos graves. Num caso do lúpus mais grave, que tem afetação dos vários órgãos, nomeadamente nos rins, quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter? Assim, nesses casos nós fazemos o tratamento, passa pela corticoterapia e pela imunossupressão, portanto, que são fármacos modificadores de evolução da doença, que trata a inflamação, mas por sua vez também diminui as defesas, portanto, não é? Temos ali, muitas vezes, é a própria doença que diminui as defesas e é adicionada aos efeitos da terapêutica. Pronto, e o risco de infecção também é muito maior, portanto, são doentes complicados de se gerir. Há algumas perspectivas no campo científico para melhorar? Tem havido, há evoluções? Sim, tem havido evolução, nomeadamente a terapêutica biológica, mas sim, e tem contribuído para melhores outcomes, para o aumento da sobrevida, mas ainda fica aquém. Aquém, não é? Doutora, nós estamos quase no final da emissão de hoje. Tem algum conselho em particular para dizer aos nossos ouvintes e espectadores, sobretudo àqueles que, infelizmente, foram afetados por esta doença? Não, as pessoas que neste momento já têm o diagnóstico de lúpus, tem que haver uma monitorização de facto apertada, tem que ser avaliados por especialistas, sejam reumatologistas, sejam internistas, tem que cumprir a medicação, e pronto, claro. De facto, uma outra doença crónica. Qualquer, sim, não é? Sim, exatamente. Sim. Margarida, O que é que eu tenho a dizer? como é que vê o seu futuro próximo? Não penso nisso. Não pensa nisso? Não, é viver um dia Pensa de no cada dia de vez. hoje, não é? Eu olho para trás para a minha vida e eu lembro-me sempre de estar doente.
Se não era de uma coisa, era da outra. Portanto, eu não sei não sei o que é viver sem isto. Sim. Não sei o que é viver sem as dores, sem as manchas, sem as aftas, sem isto tudo. Portanto, eu não sei o que é viver normal. Portanto, já estou habituada a isto e vivo um dia de cada vez. Claro. Margarida, como é que o seu marido lida consigo nos períodos mais difíceis seus? É complicado, às vezes aflige-se, outras vezes não. Já não liga? Às vezes, para não me demonstrar Será também que- medo. Sim. Só fico aflita quando me dá aquilo na cabeça. Sim. Porque eu já conduzo quase nada, mesmo. Pronto, já tive 2 ou 3 episódios assustadores a nível neurológico e, claro, não sei no que isto vai dar, mas provavelmente vai dar. Portanto, provavelmente é um neurolúpus, aquilo a que chamam os especialistas de neurolúpus, só que tem que haver diagnóstico, e isto é uma evolução normal, pronto, e tenho que levar as coisas, tomar aspirina todos os dias de manhã, o resto da medicação, e um dia de cada vez e conduzir cada vez menos, pronto, ter consciência Das implicações que a doença lhe Sim, coloca, não é? Sim, e mesmo em casa e tudo. Portanto, eu tenho momentos que deixo de repente de ver do lado direito. Portanto, às vezes nem se consegue pedir ajuda. Claro. Pronto, e é verdade que essas situações, esses episódios têm sido menos intensos, mas mais a miúdo. Agora é viver um dia de cada vez, não vale a pena. Infelizmente ainda há de ir muita gente antes de mim, infelizmente para eles e infelizmente para mim que estou cá. É verdade. E vou estar. Margarida, tudo corra bem para si. Obrigada, vai correndo. Doutora, foi um gosto tê-la aqui connosco hoje Obrigada. nesta emissão Só sobre o dizer Sim. só mais uma coisa. Sim. De facto, esta Sim. doença tem tratamento, Tratamento. atenção. Portanto, as Claro. pessoas que não fiquem assustadas Sim, e a evolução científica tem, portanto, tem tratamento e tem que ser bem avaliadas. Exatamente. Atenção. E tem que Sim. seguir religiosamente as indicações dadas pelo médico assistente. Portanto, aqui o importante não é- também é o é diagnóstico diagnóstico precoce. precoce, Quanto não. mais precoce, melhor. melhor. Claro Claro, que sim. claro. Claro que sim. Portanto, não fiquem. Meu Deus, tenho lupus. Isso não. E as pessoas também, tudo depois, à medida que conseguem Segue, gerir a claro. doença e vão se informando, Não é? e cada vez há mais informação. Sim. E isso. Inclusive apoio psicológico, tudo. não é? Sim, e a Associação do Associação do Lupus, Lúpus, não é? sim. Portanto, Exato. Sim, sim. as pessoas não estão sozinhas. Exatamente. Doutora, muito obrigado por ter estado Obrigada, aqui connosco e de ter disponibilizado a conversar sobre este tema que é tão importante, para as pessoas ficarem a saber um pouco mais sobre esta doença e também ficarem a saber e terem algumas pistas de como atuar no caso de padecerem desta mesma enfermidade. Nós vamos voltar amanhã às 21 horas, como sempre, aqui na Rádio Onda Livre, para mais uma emissão do programa Ao Sabor do Vento. Até lá, desejo-vos continuação de uma muito boa noite, fiquem bem, sejam felizes e às duas, muito obrigado. Continuação de uma muito boa noite Obrigada. também. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o apoio de Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Descubra os sabores e as cores de uma autêntica tradição. Pastelaria Sol Doce. Todo o tipo de pastelaria para as mais diversas ocasiões e festas. Fabrico próprio. A nossa qualidade faz das nossas casas uma referência no Nordeste transmontano. Além da pastelaria, temos uma loja com produtos regionais ao seu dispor. Visite-nos, Rua Abade Bassal, em Macedo Cavaleiros. Pastelaria Sol Doce, para gente de bom gosto.